Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Hoje eu vim falar aqui da visita de 2 dias do presidente Jair Bolsonaro, que muitos blogs, muitos canais do YouTube acharam um sucesso, né? E eu discordo. E discordo e vou dizer por quê. Eu me lembro que em 1981, né, por ser historiador, e está no documentário da 13ª Emenda, 4 jovens negros menores foram presos em Nova York por acusação de estupro a uma menina branca, estupro e assassinato. E eles ficaram presos durante 10 anos. Né? Trump escreveu uma página inteira pedindo a pena de morte dos quatro. 10 anos depois, o exame de DNA provaram que os 4 eram inocentes. Né? E Trump nem desculpa pediu, porque ele é um ser branco, ele é superior, né? E ele é famoso pelas aquelas frases, né? Como a filha dele, se não fosse minha filha, eu comia. Né? Ele é um cara bem... E tem hoje 49% de reprovação dos norte-americanos. Né? Vale lembrar que ele só ganhou a eleição porque a Hillary Clinton, né, foi a candidata. Porque se tivesse sido Bernie Sanders, provavelmente ele haveria de ter perdido a eleição, e ele é rejeitado inclusive pelos deputados republicanos, né, que estão reprovando muitas das preposições que ele faz ao Congresso. Né, mas vamos lá sobre os acordos fechados. Né? Bolsonaro doou a base de Alcântara para os Estados Unidos. Né? Vale lembrar que em 1906 Cuba doou a base de Guantánamo, e os Estados Unidos nunca mais devolveu. E lá existe até hoje pessoas presas desde 2001 sem nenhum julgamento. Tá? A base de Alcântara é o maior, o melhor espaço, a melhor região do planeta que fica perto do Equador para lançamento de mísseis. Tá? E isso coloca o Brasil, né, como um país visto como belicoso, né, e que, né, se o Brasil lança mísseis da base de Alcântara, vai ser atacado quem? Os Estados Unidos ou o Brasil? Brasil. Né? E não só isso. Né, a base de Alcântara deixa de ser uma área brasileira e passa a ser uma base norte-americana. Né? Atacar os nossos vizinhos, né? Ele também falou da ditadura na Venezuela, mas engraçado que ele é contra a ideologia de esquerda, ele é contra o que ele chama de doutrinação, né? Então é patrulha de pensamento, isso é ditadura ideológica. Né? E é a favor de ajuda humanitária à Venezuela, o Trump. Né? Mas tem o Haiti que é mais perto ali, que passa muito mais necessidade, e a condição da Venezuela já está sendo construída. E outra, ele não olha, o Bolsonaro, para o próprio povo, que já temos 40 milhões de brasileiros no mapa da fome. Então, ao invés de ficar olhando para a Venezuela, olha para o seu povo. E não olhou até agora, porque ele só propõe previdência para escravizar trabalhador, matar trabalhador de fome, não propôs nenhum plano de desenvolvimento industrial, de geração de emprego, nada. O negócio dele é falar de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda, de esquerda. Garanto que ele não sabe nem o que é esquerda. Além da base de Alcântara para lançamento de mísseis, que coloca o Brasil não só, né, como um possível país a ataques, né, como também o Brasil, por ser amiguinho agora dos Estados Unidos, entra no mapa do terrorismo. Né? Vale lembrar, por exemplo, que o problema da Venezuela não é a fome, é o petróleo. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Os Estados Unidos não estão preocupados em ajudar ninguém porque nunca ajudaram. Né? O Haiti está do lado, eles não ajudaram. Os 10 países mais pobres do mundo, eles não ajudaram. Né? Eles não interviram em Ruanda. Em um mês de guerra civil em 93, matou 1 milhão de pessoas do facão. Eles não interviram, porque lá não tem petróleo. Né? Então, gera uma grande preocupação. A outra é o filho dele dizer que brasileiro vai para lá com má intenção. Né? Então falou que brasileiro não presta. Não é?
brasileiro que está lá ilegal não presta. Quando a gente sabe que a maioria do povo brasileiro que vai para lá é em busca de emprego, de um trabalho, de um salário digno, uma série de coisas. Mas para ele, que tem condições, o Eduardo Bolsonaro, de ter visto, né? E vale lembrar também que o amiguinho deles, o filósofo da direita formado na quarta série, Olavo de Carvalho, que vendeu a filha em 3 vezes sem juros, não tem green card. Mas ele não falou, né? Então, Bolsonaro deu autorização e vai abrir agora o espaço para japoneses, canadenses, norte-americanos e tem mais um povo, australianos, entrarem no Brasil sem visto. Mas a recíproca não é a mesma, né? Então transformou os americanos e os outros 3 povos em deuses e nós em vassalos, né? E o acordo bilateral que ele fez, né, foi uma espécie de ALCA, que Fernando Henrique refutou, Lula refutou, Dilma refutou. Por quê? A ALCA no México, em menos de 10 anos, transformou o México em um país somente de miséria, né? Até porque as indústrias se instalaram lá, mas manda o faturamento para os Estados Unidos. A balança comercial nossa já dá prejuízo. Aumenta o prejuízo. Relação bilateral com o país superpotência, o que nós temos a oferecer para eles de tecnologia? A gente tinha a Boeing, mas já foi vendida para eles, né? Então a gente tem o petróleo, vamos dar a tecnologia, né, de perfuração de altas profundidades para os norte-americanos, para eles virem aqui roubar nosso petróleo, né? Vão combater o narcotráfico, mas o presidente não falou em combater milícia, né? E a gente sabe dos últimos acontecimentos, inclusive está na CNN do Chile, né? As ligações da família Bolsonaro com a milícia. Eu não vou nem dizer, vocês pesquisem lá o que a CNN está dizendo, né? Outro ponto que ele estabeleceu, né, que brasileiro, né, assim como o ministro da Educação já tinha dito, que brasileiro é canibal, brasileiro é ladrão quando vai lá para fora, né? Então até eu nunca vi na história um presidente sair do seu país e falar do seu povo para outro país. Todo presidente defendeu. Eu vou deixar um link para vocês, quando a Espanha tentou endurecer a entrada de brasileiros na Espanha, o que a presidente Dilma fez aqui. Vocês endurecem lá, aqui não entra também. Isso é ser chefe de Estado. E não ser submisso. E vamos lembrar, gente, a gente não pode ser burro. Se daqui a 2 anos ele perder a eleição, o Brasil está perdendo a condição de ser um país de prioridades na Organização Mundial do Comércio, né? Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. O resto do mundo possui mais uns 6 bilhões e meio. Então a gente vai ficar com 300 e deixar os 7 bilhões para fora, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Provavelmente vai esfriar as relações comerciais com o Brasil. O que o Brasil tem a oferecer para os Estados Unidos? Carne? Não, eles são o maior produtor de carne. Soja? Não, eles são o maior produtor de soja. Nós podemos oferecer etanol? Não, eles são o maior produtor de etanol. O que pode acontecer é eles mandarem etanol de milho para cá e quebrar a indústria de cana-de-açúcar aqui, né? Quebrar o mercado açucareiro brasileiro. Carne, eles vão poder mandar carne, porque eles são o maior produtor de carne do mundo, para cá e quebrar o agronegócio brasileiro, que hoje é o responsável pela balança, às vezes positiva, do Brasil. Tá? Então é um acordo de subserviência, né, em que o Brasil se coloca como um país que diz sim senhor ou não senhor, né? E a questão da Venezuela, ninguém seja inocente de acreditar que se houver um ataque, vai partir da base de Alcântara e os Estados Unidos não estarão envolvidos. Mas o Brasil pode sofrer, né, um contra-ataque da Rússia, da China, da Turquia, que se colocaram do lado do Maduro. Né? Então, em menos de um ano a gente pode entrar numa guerra mundial. Ou numa guerra regional, e se esse Trump for removido, o Brasil vai ficar um pária, um leproso internacionalmente. Ninguém vai querer relações com o Brasil, né? Já saiu do acordo do meio ambiente. A condenação que virá da Comissão de Direitos Humanos
piora a condição brasileira no mundo. O embaixador, aliás, o chanceler brasileiro que acredita que a Terra é plana, né, e que chama o Olavo de Carvalho, o filósofo de quarta série, de doutor, né, acredita que a Pepsi é adoçada por feto de criança, eu já disse isso. Né, mas uma parceria que não traz benefício nenhum para o Brasil. A gente está trocando uma provável visita que o Donald Trump chega a falar que os norte-americanos que vão para lá agora, sem visto, tem que tomar cuidado com a violência da terra Tupiniquim. Né? Isso provavelmente foi instigado pela própria fala do presidente, que o brasileiro não é confiável. Né? Então, é lamentável, é uma postura, por exemplo, a base de Alcântara sempre foi a menina dos olhos de ouro dos Estados Unidos. Mas desde o governo militar eles nunca conseguiram. Ninguém cede. Né? Só esse presidente que teve esse desprivilégio, essa vergonha, né, de subserviência. Tanto que notícia dele só foi dada pelo canal Fox. A CNN desprezou. Né? O New York Times, que é um jornal, o maior jornal do mundo, só deu pau. Os jornais brasileiros bateram doído porque ele costuma, né, ele criticou o povo brasileiro que está lá sem visto, né, mas depois descritica, né, porque ele fala sem pensar. Né, eu acredito que ele tem menos neurônio do que as outras espécies humanas, né, por isso que fala tanta besteira. O chefe de Estado não pode falar tanta besteira assim, né, tem que se pensar para falar. E depois descriticou, né, isso está levando ele à queda de popularidade. Né? Ainda tem 39% que acreditam nele, né? E 24% que não. 7% de aumento de impopularidade dele empata. Passou mais 1%, é o momento dele cair. Né? E ele diz que foi eleito democraticamente. Gente, vamos parar de sonhar. Né? Ele foi eleito democraticamente por quê? Primeiro, ele fez a campanha de fake news, né? Do kit gay, e agora muitos brasileiros vão tomar o kit piroca, né? Com a reforma da Previdência. Ele fugiu de todos os debates do segundo turno, porque senão seria esmagado, porque não tem proposta nenhuma, né? E só ganhou a eleição porque o país não cumpriu as determinações da ONU, senão o presidente seria ele, com certeza. Seria Luiz Inácio Lula da Silva ganhando o primeiro turno. Né? E aí ele falou, dá facada, não sei o quê. Meu, se fosse gente importante que quisesse matar Bolsonaro, dá um tiro de sniper, como fizeram com o presidente JFK. Né? Matador profissional, como fizeram com a Marielle, né? Que deram 4 tiros de AR-15 na cabeça dela, né? Que explodiu a cabeça, é óbvio. 4 tiros que fura blindado, um projétil que percorre 1.500 metros. Né? Isso né? Um verdadeiro atentado. Agora a facadinha enferrujada está atentado. Né? Até porque se o cara fosse profissional, ele daria só uma facada fatal. Então é um cara que estava revoltado com ele, tanto que ele nunca mais falou, ele sumiu, está abafado, não deixam ele falar, e o Bolsonaro quer saber. Mas se ele quer saber, né, ele é comandante em chefe da Polícia Federal, ele já sabe, creio que ele já sabe. Mas eu creio que se falar ele cai. Né? Porque, né, é muito suspeita essa facada levou ele para o segundo turno, porque não levaria, né? E ele acabou, pelo monte de trairagem da justiça brasileira, né? Aliás, de negação à Constituição da justiça brasileira, ele chegou à presidência, né? E infelizmente, por exemplo, que levou o Supremo Tribunal hoje a ser refém do Moro. Né? O Supremo Tribunal, com algumas exceções, está de cócoras. Então a gente já não tem uma democracia, porque um poder não funciona. E o outro é autoritário, porque patrulha ideologias. A gente não pode fazer relações com países de viés esquerdista, mas com viés de direita pode. Relações comerciais a gente faz com qualquer país.
Independente da ideologia, é coisa do país, de qualquer país do mundo, né? Quer dizer, se o Bernie Sanders ganhar e ele é um socialista, acabou as relações, não é? E aí, com que a gente vai fazer relação? Eu já tive uma ideia. A gente espera a janela de Marte, né, chegar perto da Terra, faz um ano e 6 meses de viagem, vamos fazer relações com marcianos, né? Ou quem sabe a gente descobre um buraco de minhoca no universo, né, e fazemos viagem com outra galáxia, né? Por exemplo, a galáxia de Órions, né? Ou até para o nosso centro da galáxia, que nós ficamos aí na periferia, a 100 mil anos-luz do nosso centro da galáxia. Porque todos os países que ele quer esfriar agora estão na Organização Mundial do Comércio. O Brasil não. Rompeu com o BRICS. Está rompendo com o BRICS. BRICS, o que foi criado pelo ex-presidente Lula, Celso Amorim, e Celso Amorim considerado o melhor embaixador do mundo, né, foi justamente para brigar com um gigantesco, que é os Estados Unidos. E que, quando ele não quer, já dizia Alex Tocqueville, quando ele quer uma coisa, ele vai tomar força, né? Eles invadiram o Iraque sob o pretexto de armas nucleares, baseado numa tese de doutorado de um estudante inglês, né? Acabaram, deixaram o Iraque arrasado, em guerra civil, e tomaram o petróleo dos iraquianos. E o que eles querem agora? Tomar o petróleo. E aí depois, né, as próximas guerras, como já disse, vai ser a água. E quem vai ser o atacado pela água? Vocês acham que os Estados Unidos gostam mesmo de relações iguais com o Brasil? Mas fica bem pertinho da nossa água aqui e leva a nossa água. E aí a gente bebe água do Tietê, né? Esses são os resultados de uma visita desastrosa aos Estados Unidos. Eu particularmente, né, já desde da tomada de metade do território mexicano, eu já não vejo os Estados Unidos com bons olhos. Eu não vejo quando eles mataram Abraham Lincoln 15 dias depois de abolir a escravidão. Elogiar Ronald Reagan, o cara que criou a cultura de que negro é bandido, né, e que enriqueceu os ricos e deixou os pobres na miséria maior, né, um presidente que odiava, né, pobre, e falar bem desse cara, né? Ele e Margaret Thatcher, então, quando morreu, teve festa na Inglaterra, né? Porque ela acabou com o estado de bem-estar social, né? E nós estamos caminhando para isso, para miserabilização e para quebra, porque se houver relações bilaterais de igualdade, né? Eles mandam um caminhão de iPhone, um navio de iPhone para cá, e nós mandamos um caminhão de trigo para lá. Qual é que dá mais dinheiro? E assim a gente vai, nossa balança comercial vai indo para o espaço. Daqui 5, 6 anos, se isso ocorrer, o Brasil estará de cócoras, de joelho. E não será mais uma das 10 potências do mundo. Vai chegar lá umas 20, 30 para lá, né? Muitos sul-americanos devem ter dado muita risada, o mundo todo deve dar muita risada. E outra, tá, só para completar essa participação, privilégio para 4 países, o que os outros vão dizer? A França não presta, a Alemanha não presta, a Suíça, a Suécia, a Áustria, né? Inclusive da Suécia ele disse: tu acha que o sueco vai vir para esse país lixo? Chamando o Brasil de lixo, né? Holanda, Dinamarca, né? Vários países do mundo. Ele não deu esse privilégio, não é? E aí afeta não só o comércio, não só afeta o turismo, como também de picuinha os países começam a boicotar o Brasil no comércio. E aí nós caminhamos para um poço sem fundo. Ok, pessoal? Essa é a minha participação, né? E lembre, os bolsonaristas, isso também afeta vocês. Ok? Um abraço.